Bom, estudo da reta. Equação vetorial. Seja a reta R, que passa pelo ponto A e tem direção de um vetor não nulo V. Observe o seguinte, só existe uma reta que passa por um determinado ponto e que tem a direção de um vetor. Esse vetor que dá a direção da reta é chamado vetor diretor da reta R. Bom, se um ponto P pertence à reta R, então é porque AP e V são paralelos, porque a reta R tem a mesma direção do vetor V. Então, se A é um ponto da reta e P é um outro ponto qualquer pertencente à reta R também, então o vetor AP e o vetor V são paralelos. Está aqui um exemplo, olha, eu tenho aqui o vetor diretor da reta, eu tenho aqui os eixos x, y e z, e JK, que são a base canônica do R3, né, que são vetores unitários, e cada vetor tem a direção de um eixo. E aqui eu tenho a reta R, aqui desenhada em azul. Aqui um ponto A, por onde passa a reta, e um ponto P qualquer da reta. Observe que o vetor AP é paralelo ao vetor V. E o que a gente sabe a respeito de vetores paralelos? Bom, se o vetor AP é paralelo ao vetor V, então é porque AP é igual a T vezes V. Ou seja, vetores paralelos são vetores tais que um deles é igual a um múltiplo do outro. Portanto, eles têm componentes proporcionais. Isso aqui para todo T pertencente a R, né? Lembrando que esse quantificador aqui, que é esse A de cabeça para baixo, quer dizer para todo ou qualquer que seja. Agora, para eu encontrar as componentes do vetor AP, a gente faz extremidade final menos extremidade inicial, ou seja, P menos A igual a T vezes V para todo T real. Aqui, para encontrar as coordenadas do ponto P, a gente vai passar o ponto A para o segundo membro, vai ficar P igual a A mais TV, para todo T pertencente a R. Essa é a chamada equação vetorial da reta R. Mas calma aí, vamos ver aqui de novo o que é essa equação. O V é dado, é o vetor diretor da reta. O T é um parâmetro qualquer. A é um ponto também conhecido, um ponto por onde passa a reta. E P é um ponto genérico da reta. Então, eu também posso escrever a equação da reta R como sendo x, y, z, que são as coordenadas do ponto P, igual x1, y, z1, que são as coordenadas do ponto A, mais t vezes ABC, que são as componentes do vetor diretor V. Equações paramétricas. As equações paramétricas, elas vêm da equação vetorial. Equação paramétrica, o nome é esse porque elas são em função de um parâmetro t. Então, da equação vetorial da reta R, temos que isso aqui é a equação vetorial, que a gente acabou de ver. Assim, temos as equações paramétricas da reta R, dadas por... Bom, como é que a gente vai encontrar essas equações paramétricas? O x nada mais é do que x1 mais a vezes t, que é a primeira coordenada desse ponto mais a primeira componente do vetor vezes t. Aí a segunda coordenada, a y, vai ser y1 mais t vezes b. E a terceira coordenada, z, vai ser z1 mais t vezes c. Então, estão lá as equações paramétricas da minha reta R. Olha, x igual a x1 mais TA, y igual a y1 mais TB e z igual a z1 mais TC. Observe que nessas equações paramétricas, os coeficientes do meu parâmetro t, que são o ABC, são as componentes do vetor diretor, enquanto que os termos independentes, que são x1, y e z1, são as coordenadas do ponto A por onde passa a reta. Das equações paramétricas da reta R, temos que, aqui o que a gente fez? Esse x1 na equação paramétrica estava aqui no segundo membro. Então, a gente passou esse x1 para o primeiro membro, passamos o y1 para o primeiro membro, passamos o z1 para o primeiro membro. Daqui, a gente consegue tirar o valor do t na primeira equação, né? Vai ficar t igual a x menos x1 sobre a. Enquanto que na segunda equação fica t igual a y menos y1 sobre b. E da terceira equação, a gente tem que t é z menos z1 sobre c. Consequentemente, se a gente igualar os três valores de t encontrados, a gente fica com x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c, que está aqui, que é o que a gente chama de equações simétricas da reta. Observe que nas equações simétricas não aparece o parâmetro t.
Outra coisa, nas equações simétricas, os denominadores são as componentes do vetor diretor, enquanto que o número que está aqui em cima, diminuindo do x, do y e do z, respectivamente, esses números são as coordenadas do tal ponto A que pertence à reta. Bom, é que vem alguns exercícios que você vai tentar fazer, e qualquer dúvida a gente vai tirar em sala. Retas paralelas aos planos coordenados. O que são planos coordenados? Planos coordenados são os planos x igual a zero. O plano x igual a zero é o plano YZ. O plano z igual a zero, que é o plano XOY. E o plano x igual a zero, eu já falei, né? Tá faltando, já falei. Z igual a zero, já falei x igual a zero. Tá faltando y igual a zero, que é o plano XOZ. Então, uma reta é paralela a um dos planos se seus vetores diretores forem paralelos ao plano correspondente. Neste caso, uma das componentes do vetor é nula. Por exemplo, seja a reta R que passa pelo ponto A, menos 1, 2, 4, e tem um vetor diretor 2, 3, 0. Note que a terceira componente do vetor diretor é nula. Se a terceira componente do vetor diretor é nula, então é porque essa reta é paralela ao plano z igual a zero, porque aqui o z é zero nesse vetor diretor. Então, ela é paralela ao plano z igual a zero. Só que o plano z igual a zero é o plano x a y. Então, essa reta é paralela ao plano x a y. Analogamente, uma reta R1 com vetor diretor do tipo A0B, aqui o y é zero. Então, ela é paralela ao plano y igual a zero. Só que o plano y igual a zero é o plano XOZ. E se eu tenho uma outra reta R2 com o vetor diretor 0AB, ela é paralela ao plano x igual a zero. Só que o plano x igual a zero é o plano YOZ. Agora, uma reta é paralela a um dos eixos coordenados, OX, OY, OZ, se seus vetores diretores forem paralelos ao I, ao J e ao K, respectivamente. Quer dizer, ela é paralela ao eixo AX se o vetor diretor for paralelo a 1, 0, 0. É paralela ao eixo Y se o vetor diretor for paralelo ao vetor da base canônica que tem a direção do eixo Y, né? Que é o vetor J. E ela é paralela ao eixo AZ se o vetor diretor for paralelo ao vetor da base canônica, que é paralelo ao eixo AZ, que é o vetor K, 0, 0, 1. Observe que, nesses casos, a gente vai ter duas componentes nulas. Ou seja, quando a gente tem apenas uma componente nula, é paralela a um plano, olha, que foi o caso do anterior. Aqui no anterior, quando eu tenho apenas uma componente nula no vetor diretor, então a reta é paralela a um plano. É paralela àquele plano, tipo aqui, o z é zero, ela vai ser paralela ao plano z igual a zero. No entanto, se eu tiver duas componentes nulas, mais do que ao plano, porque, claro, se ela é paralela ao eixo x, ela também é paralela ao plano y igual a zero e ao plano z igual a zero. Mas, então, ela vai ser paralela a um eixo quando ela tiver duas componentes nulas. Por exemplo, desenhe a reta que passa por A, 2, 3, 4, e tem a direção do vetor 0, 0, 3. Observe que o vetor 0, 0, 3 tem a direção do vetor K da base canônica, né? Porque eles têm componentes proporcionais. E o vetor K da base canônica tem a direção do eixo Z. Consequentemente, essa reta também terá a direção do eixo Z. Ângulo entre duas retas. Sejam as retas R1 e R2 com as direções V1 e V2, respectivamente, chama-se ângulo de duas retas o menor ângulo formado pelos vetores diretores. Então, isso nos faz lembrar muito ângulo entre dois vetores, né? Quer dizer, na verdade, isso aqui é ângulo entre dois vetores, né? Porque é o ângulo entre os vetores diretores das retas. E essa fórmula a gente já sabia. Cosseno de θ é o produto escalar dos vetores dividido pelo produto das normas, sendo θ um ângulo entre 0 e π sobre 2. Exemplo, calcule o ângulo entre as retas. Aí eu tenho aqui uma reta R, que foram dadas as equações na paramétrica, e uma reta S, que foram dadas as equações simétricas. Então, olha só, pelas equações paramétricas da reta R, a gente já sabe qual é o vetor diretor da reta R, porque é o vetor cujas componentes são os coeficientes do parâmetro t. Então, aqui, olha, o coeficiente do t é 1, 1 e menos 2.
Então, o vetor diretor de R é 1, 1 menos 2. Enquanto que o vetor diretor de S são as componentes são os denominadores das frações. Então, aqui, ó, a componente em x é menos 2, a componente em y é 1 e a componente em z é 1. Então, o vetor menos 2, 1, 1. Como da primeira foi 1, menos 2 e esse é menos 2, 1, 1, elas não são paralelas, porque os vetores diretores não têm componentes proporcionais. Então, a gente quer encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Daí é só aplicar aquela fórmula do cosseno de θ igual ao produto escalar dividido pelo produto das normas. Observação. Existe uma diferença entre duas retas perpendiculares e entre duas retas ortogonais. Retas perpendiculares são retas concorrentes é que se encontram num ponto. São retas concorrentes que fazem ângulos retos. Então, tá aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Claro que aqui não está aparecendo porque isso está em perspectiva, né? Mas esse ângulo de 90 graus, essas retas são perpendiculares. Ok. E retas ortogonais? Essa é a diferença. Nas retas ortogonais, elas não são concorrentes. Elas são reversas. Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Então, observe. Eu tenho aqui, no plano, que eu estou chamando de P, eu tenho essa reta. Enquanto que, no outro plano, que eu estou chamando de P', eu tenho essa outra reta, R'. E aqui eu tenho uma reta R. Aqui essa outra reta que está sem nome. As retas, essa aqui que está sem nome, e R', são ortogonais. Por quê? Elas são retas reversas porque não são coplanares, quer dizer, pertencem a planos diferentes. No entanto, se eu projetasse a reta R' no plano P, para ela ficar no mesmo plano que essa outra reta, então a projeção faz um ângulo de 90 graus com essa outra reta. Consequentemente, essas retas são ortogonais. Bom, verifique se as retas são ortogonais, você vai achar o vetor diretor de uma, o vetor diretor da outra, verificar se elas são concorrentes ou não, porque as retas ortogonais não podem ser concorrentes, têm que ser reversas, e depois verificar se o produto escalar dos vetores diretores é zero, né? Porque essa é a condição para que dois vetores sejam ortogonais. Bom, então posição relativa de duas retas. Ou duas retas pertencem ao mesmo plano, que são chamadas coplanares, ou elas não pertencem ao mesmo plano, quer dizer, são não coplanares, são chamadas reversas. Uma vez que as retas pertençam ao mesmo plano, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Concorrentes quer dizer que elas concorrem em um ponto. Paralelas quer dizer que elas não têm nenhum ponto em comum. Quer dizer, na verdade, paralelas distintas, elas não têm nenhum ponto em comum. Paralelas iguais é o que a gente chama de retas coincidentes. Então, nas paralelas iguais, elas têm todos os pontos em comum. E as retas reversas são as retas que não são coplanares, ou seja, que não pertencem ao mesmo plano. Finalmente, aqui uns exercícios para você treinar. E qualquer dúvida, então, a gente tira na nossa aula, ok? Boa sorte!